Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. João capítulo 10, versículo 8. Por que Jesus disse isso? Como assim? Quem veio antes de Jesus? Quem são esses que vieram antes de Jesus? E Jesus confirma, Jesus afirma que esses eram ladrões e salteadores. Bom, vamos descobrir? Vem comigo. Esses que vieram antes de Jesus, eles vieram em um período chamado o período interbíblico. Talvez você esteja se perguntando, período interbíblico? Como assim? Bom, eu vou explicar. O período interbíblico foi o período que dividiu o período veterotestamentário, o Antigo Testamento. Quando o Antigo Testamento se encerra, ali no livro de Malaquias, começa o período interbíblico, até a chegada do Novo Testamento, que começa em Mateus. Algumas Bíblias têm essa divisão com folhas em branco. Talvez a sua Bíblia tenha essas folhas em branco. É de propósito. Por quê? Porque esse período é conhecido como o silêncio de Deus na terra. Esse período levou 400 anos. Aparentemente, 400 anos de silêncio de Deus na terra. Para nós, mas para Deus, não. Deus continuou agindo nesse período. Ele só não comunicou através das suas palavras, através das suas escrituras. Foi nesse período que começou a surgir falsos mestres, falsos messias. Por isso que Jesus está dizendo, esses que vieram antes são ladrões e salteadores. No período interbíblico, apareceram em Israel 1050 falsos mestres. Só em Nazaré apareceram 72 falsos messias. Quando Jesus chega, o que acontece? Pensaram, será que é só mais um falso Messias? A desconfiança era tanta que o próprio João Batista mandou os seus discípulos ir até Jesus para confirmar se realmente ele era o verdadeiro. Eu vou ler essa passagem, Lucas capítulo 7, o versículo 19, 20 e 21. Veja o que está escrito. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Essa foi a pergunta que João Batista enviou através dos seus 2 discípulos. 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou a nós a perguntar-te, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Jesus, antes de responder a pergunta, ele mostrou, fez sinais. E o 22, e agora sim Jesus respondendo. Então Jesus disse-lhe, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho.
Bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Ora, Jesus, além de responder a João Batista, mostrou que ele era o verdadeiro, que João Batista não precisaria se preocupar. Acabou, os falsos mestres se encerraram. Quando Jesus chega, o verdadeiro Messias de Israel, ele chega e prova que ele é realmente o Messias tão esperado. O Messias profetizado acabou de chegar. Bom, tá aí mais um vídeo. Espero que esse vídeo possa te abençoar, te trazer um pouco mais de informações. Jesus ali no capítulo 10, versos 8, falando sobre esse período interbíblico, desses falsos mestres que chegaram antes dele. É claro que aconteceu muito mais coisas durante esse período. Por exemplo, o terceiro animal que Daniel viu, o leopardo com asas, os 4 animais que ele viu são 4 reinos. Durante esse período interbíblico, foi o período que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Ele é o animal, o leopardo com asas, que quer dizer que ele conquistou com velocidade, e as conquistas de Alexandre foram realmente muito rápidas. Isso aconteceu ali no período interbíblico. Quem nunca viu o filme Alexandre o Grande? Então, basicamente tudo que passou naquele filme aconteceu no período interbíblico. Então, tantas outras coisas que aconteceram nesse período. Ok? Se gostou, compartilhe, curta esse vídeo. Talvez não foi tão relevante para você, mas você compartilhando possa ser relevante para outro. Você pode estar abençoando outro com essas informações. Desde já eu agradeço, se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe.